Deixa gravar. Vamos lá? Bora, pensamento positivo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o nosso dia comece bem, né? Que a gente permaneça aí, né? Se Deus quiser, cada dia melhor, né? Todo mundo com saúde, empenhados no estudo, porque esse ano para vocês vai ser puxado, hein? É? Já estão de olho já na abertura das inscrições? Isso aí, isso aí. Já se encaminha, hein? Vai dar tudo certo. Se encaminha que a disputa é braba. Chegou, André. André, amor, bom dia. Meus queridos, olha só. Na semana passada, e aí quero falar. Escutem, na semana passada, amores. Ada docinho de coco, só um minutinho. Amor, na semana passada, a gente viu o filme, né? Sobre. Viu, não? Para de palhaçada. Isso. Fez o quê? Nem vou repetir isso aqui. Se você não viu, veja depois. Mas é por isso, sabe por quê? Melhor. Mas então, eu vou te falar uma coisa. Ei, crianças, está muito alto, escuta. Quem não viu, né? Quem deu aquela, né? O filme. Quem deu aquela distraída, né? Perdeu algumas cenas. Reveja, tá? Reveja porque o filme é muito bacana. Apesar dele ser mudo, preto e branco, ele é maravilhoso. É porque o início a gente fica meio que perdido, mas depois a gente se encontra, né? E ele, o Gustavo, meu amorzinho, coisa mais linda, dá um tempo e bota essa máscara. Porque ele... Tá, Gustavo tá, menino. Na verdade, esqueci. Aí o que acontece, né? Aquele filme, ele retrata exatamente a correria, né, da implantação, da modernidade das máquinas. Então, como todo esse trabalho de modernização, de surgimento das máquinas, das fábricas, como isso tudo modificou o dia a dia do indivíduo, do ser humano. Então, o filme retratou exatamente isso. Aquela correria de se produzir cada vez mais rápido, aquela correria de trabalho, né? Vocês perceberam no filme que ele não tinha momento de descanso, né? Era tudo muito corrido. Quando ele ia para tipo um intervalo, já era hora de voltar de novo ao trabalho. Então o filme faz uma sátira, né? Porque aquilo é uma sátira, né? De uma forma engraçada, como é que ficou o cotidiano dos trabalhadores. E sem contar também na questão de não ter direito, né, a férias, a 13º, não se tinha leis trabalhistas, nada que assegurasse aquelas pessoas no emprego, tá? Então o filme tinha como intuito fazer esse retrato do dia a dia do trabalhador. Deixa eu só procurar o nome de Ana Luísa aqui, senão eu esqueço. O retrato é o cotidiano desses trabalhadores, né? A cobrança que era em cima dessas pessoas. E tudo era movido à questão do relógio, tudo era cronometrado, tá? Porque a intenção era essa, aumentar a produção, aumentar o capital. Por que eu passei o filme, né, que retrata aí a industrialização? Gustavo é besta, porque
Não é nada muito ruim. Parece linguarudo. Você que não prestou atenção. Eu, hein? Quê? Não entendi. Ah, é mesmo. Acho que assisti faz anos atrás. Acho que assisti há muito tempo atrás. Bom mesmo. Maravilhoso. Então, crianças, o que acontece, né? Por quê? Qual foi o motivo de eu ter passado o filme? Porque a industrialização, que era o que se tratava o filme, ela acelerou, né? Ela fez com que, ou melhor, ela acelerou não, né? Ela implantou, ela ocasionou a disputa entre as grandes potências. Por conta desse avanço tecnológico, por conta da industrialização, as grandes potências tiveram necessidade de produzir cada vez mais. E essa questão de produzir cada vez mais, era necessário o quê? Ter mais território para poder montar suas fábricas, ter mais mão de obra, levando em consideração mão de obra farta e barata. Então, começou uma exigência muito grande em cima dessa questão, dessa disputa entre as grandes potências. As grandes potências passaram a disputar mercado. E para disputar mercado, e para ter mais do que a outra, era necessário expandir. E aí, esse avanço tecnológico ocasionou o quê? O imperialismo. Então, a industrialização, né, ocorreu devido aos avanços tecnológicos. As grandes potências passaram a ter necessidade de produzir cada vez mais, com o intuito de disputar uma com a outra, né? Essa disputa levou a ocasionar o imperialismo. O que vem a ser o imperialismo? Nós vimos no ano passado, que é a dominação de um território. Então, uma grande potência, rica, poderosa, domina um território mais pobre, mais fraco, desorganizado. Esse território, ele é dominado e ele é explorado. Como, por exemplo, a África, a Ásia, né? A África, ela foi dividida, ela foi explorada porque foi encontrado na África ricas jazidas de minério, de ouro, né? Sem contar a mão de obra que lá era farta, né? Era abundante e barata. Então, assim, supria aí todas as necessidades das grandes potências. As grandes potências, por isso quando você fala grandes potências, você está falando de quem? Estou falando de Inglaterra, França, Holanda, Portugal, Japão, tá? Todas essas grandes potências disputaram um pedacinho da África para lá implantar suas fábricas, para lá poder ter mão de obra farta e barata e produzir cada vez mais. Por conta desse avanço tecnológico, que ocasionou a industrialização, que ocasionou o imperialismo. Então, ó, falei imperialismo, falei disputa, dominação de território. As grandes potências passaram a fazer o quê? Espera aí. Essa disputa, né, vai ocasionar algo maior. Que estão aí disputando território, disputando mercadoria. O desejo de cada grande potência é vender, é produzir, é ganhar cada vez mais. Isso vai levar a alguma coisa. Então, as grandes potências começaram a fazer o quê? A se armar, a se preparar. E você estava vendo disputa por território, algo maior poderia acontecer. Então, tanto a Inglaterra, quanto a França, quanto o Japão, quanto a China, quanto Portugal, quanto outras potências, começaram a comprar armamento e munição e a preparar os seus exércitos. Porque essas disputas poderia ocasionar uma grande guerra. Então, nós tínhamos uma parte da sociedade, uma parte de estudiosos que acreditavam nisso, inclusive as potências, porque estavam aí realizando a corrida armamentista. Né? O que vem a ser a corrida armamentista? Preparando o seu exército, equipando o seu exército. E nós tínhamos uma outra parte que acreditava que não era possível acontecer essa guerra. Por que eles acreditavam que não poderia ser possível? Porque as grandes potências estavam num período de harmonia, de desenvolvimento. No século XX, né, o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, né? O século XX vinha aí com um progresso incrível, tá? Incrível. Criação, né, da máquina fotográfica, filmadora, cinema, tudo acontecendo na Europa.
novo comportamento social. As mulheres frequentavam cafés já sozinha, né? Estourou aí a dança do cancan, que na época foi um escândalo, né? Então, assim, estava se tendo todo um novo costume nesse período. Muitas inovações, muito progresso, muito otimismo. Ao mesmo tempo que as grandes potências estavam disputando território, elas estavam aliadas, né? Se organizando em eventos, dividindo esse progresso. Então, assim, uma parte de estudiosos, uma parte da sociedade acreditava que não iria acontecer confronto nenhum. Não seria possível acontecer confronto, porque estava tudo muito harmonioso, tudo dando certo. Então, como assim confronto? Tá? Mas o avanço tecnológico, que levou à industrialização, que levou ao imperialismo, que fez acontecer a corrida armamentista, fez sim também acontecer a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, quais foram os motivos que levaram a ocorrer a Primeira Guerra Mundial? Tá? Foi a disputa pelo território da África. Por que esse foi um ponto que fez ocasionar? Porque a Alemanha e a Itália falaram que elas saíram no prejuízo na divisão da África. Tanto a Alemanha quanto a Itália estavam com problemas de confronto internos, né? Em guerra civil dentro dos seus territórios, em disputa de poder. Então, elas foram as últimas aí, né, a chegarem nessa divisão da África. Elas ficaram, assim, revoltadas. E, segundo elas ficaram com os piores pedaços da África. Outro ponto que também ocasionou, que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, a corrida armamentista. Né? Essa disputa por armamento e munição, esse acúmulo de poder bélico, né? De poder de força. Isso aí também foi um ponto. Nacionalismo foi outro ponto também, foi outra causa. Cada população, cada sociedade, cada governo defendendo a sua nação, o seu desejo. E isso levando às rivalidades entre as potências. Então, assim, foram muitos os fatores que proporcionaram a Primeira Guerra Mundial ocorrer. Lembrando, nós estávamos num período conhecido como Bela Época, ou Belle Époque, período de otimismo, progresso, avanço, mas as grandes potências estavam se preparando, estavam se armando, tá? Estavam se equipando para um confronto. Como eu falei, uns acreditavam que poderia acontecer e outros acreditavam que não, tá? Eu separei 3 videozinhos aqui falando sobre esse assunto. O primeiro videozinho eu vou passar da Belle Époque, que foi esse momento de otimismo, progresso, desenvolvimento da Europa. Separei também outro videozinho que fala sobre a partilha da África, essa divisão do território africano entre as grandes potências. E um videozinho curto de introdução da Primeira Guerra Mundial, tá? Para a gente poder assistir, para a gente poder ver. Professora, como é que estava a situação do Brasil nesse momento da Primeira Guerra Mundial? Ele participou? Participou. De forma tímida, mas participou, tá? Enviando medicamentos, enfermeiros. A Segunda Guerra Mundial, que o Brasil teve uma participação mais efetiva. Na primeira foi tímida ainda, tá? Nós depois iremos também falar mais sobre isso. Então, ó, pessoal de casa, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desconectar aqui o fiozinho para a gente poder ver, tá? Então, vocês não vão me escutar. Então, ó, nós iremos ver 3 videozinhos, tá? Bela Época, momento de otimismo e progresso. Partilha da África, que foi um dos fatores que levaram aí ao ocasionar a Primeira Guerra Mundial. E um vídeo de introdução sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, eu vou fechar aqui para poder conectar a caixa, tá bom? Ninguém sai daí, ninguém abandona, hein?
Não, tem algo errado. Da história datado aproximadamente de 1871 até 1900. A Belle Époque foi um período até 1914. A Belle Époque foi um período da A Belle Époque foi um período da história datado aproximadamente da história datado aproximadamente de 1871 até 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial. É caracterizada pelo sentimento otimista da história datado aproximadamente de 1871 até 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial. É caracterizada pelo sentimento otimista e decorrente dos avanços que foi um período da história datado aproximadamente de 1800 da história datado aproximadamente de 1871 até 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial. Tá dando pra entender nada. Vamos lá, meus queridos. Gustavo, meu querido, meu amorzinho, coisa linda. É que sua voz é alta, Gustavo. Agora que eu vi foi isso. É isso que ele tá falando. Não vou botar nada. Fecha a boca agora. Gente, é chato. Vamos lá, vou botar, hein? Presta atenção. Bela época, garoto. Ó, vamos embora começar. Criança, sério, ó.
Rapidinho, rapidinho, vamos lá, Gustavo. João, vou iniciar, hein? Atenção. Belle Époque foi um período da história datado aproximadamente de 1870. Gente, tá de dó. Só Jesus, gente. Ai, Jesus. É o fio. Até 1914. Belle Époque foi um período. Ai, gente. Período da história datado aproximadamente de 1871. Deixa aí no fim, Gustavo. Aqui não, Gustavo. Período da história datado aproximadamente de 1871 até Aí, vamos. Belle Époque foi um. Vamos, gente. Silêncio. Graças a Deus, mentiu, Gil. Que luta com esse filho. Período da história datado aproximadamente de 1871 até 1914, quando tem início. Que luta. Pronto, hein? O povo de casa nem está entendendo toda hora. Vamos lá, podemos? Nós. Fechou a boca, para poder escutar. Porque eu estou surdinho, não estou escutando nada. A Belle Époque foi um período da história datado aproximadamente de 1871 até 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial. É caracterizada pelo sentimento otimista e decorrente dos avanços científicos e tecnológicos, do clima de paz que se espalha pelos grandes centros europeus e pela prosperidade econômica. Uma das principais marcas da Belle Époque foi a incorporação de novidades tecnológicas no dia a dia das pessoas. O telégrafo e o telefone encurtavam a distância e favoreciam a comunicação instantânea, assim como a bicicleta e o automóvel substituíam os cavalos e carruagens que circulavam pelas ruas. Nesta época, Paris, a cidade-luz, é considerada o centro do mundo, ditando a moda a ser seguida por todos e os comportamentos mais civilizados. Vários artistas adotam um estilo de vida boêmio, inspirados em parte pelo romance Scènes de la vie de Bohème, que havia sido publicado por Henri Mierger em 1851. Ganham relevância nesse contexto muitas manifestações artísticas. A apreciação da música, a presença nas exposições de artes plásticas, a leitura de poesia e de romances se tornam requisitos básicos para participar de rodas de conversas que se formam em cafés e restaurantes, nos cabarés e nos teatros. A dança e a arquitetura entram no rol dos debates das pessoas bem informadas. Foi nessa época que surgiu o estilo Art Nouveau, a arte nova, que valorizava a ornamentação, a utilização das linhas sinuosas e o colorido nas imagens. Dentre seus precursores estão a arte oriental, especialmente a gravura japonesa, a Irmandade pré-rafaelita, com especial destaque para as raízes místicas da arte, e a Gesamtkunstwerk, ou arte total, que propunha a mistura de teatro, música, canto, dança e artes plásticas. Já? Vocês falam pra caramba? 1 minuto de vídeo. Ó, eu vou precisar que vocês parem de falar. Mas peraí, tem alguém com som, tem? Que isso? África. No século XIX, com o fim do tráfico negreiro e a independência das colônias. Mas vem cá, tá em vídeo, eu não tô entendendo.
Gente, só um minutinho, deixa eu achar o que está acontecendo, por favor. É do Rio. Se vocês ficarem falando, eu fico confusa, eu não acho as coisas. Calma, vai te falar. Ajuda, por favor. Vamos lá. Agora da partilha da... Foi do anúncio, né? Que tá bem no meio. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Algo sobre História. Hoje nós vamos falar sobre a Conferência de Berlim e buscar responder uma pergunta. Afinal, ela partilhou? O que foi, cara? Que cara é essa? Eu não tô vendo que meu salário tá muito baixo. Por que você não faz uma especialização? Porque eu... Sabe o que atrapalha? Vocês. Se vocês pararem, eu conseguir prestar atenção. Para, gente, dá um tempo. Pô, fica difícil desse jeito. A partilha da África. No século XIX, com o fim do tráfico negreiro e a independência das colônias americanas, o continente africano se tornou... No século XIX, com o fim do tráfico negreiro e a independência das colônias americanas, o continente africano se tornou o palco de um novo processo colonizador, conhecido como a Partilha da África. Países como Inglaterra, França, Portugal e Bélgica disputaram e dividiram o continente em colônias, em busca de matérias-primas, mão de obra barata e conquistas de novos mercados consumidores. Até o século XVIII, os europeus tiveram uma presença discreta no continente africano, estabelecendo entrepostos comerciais na costa e atuando no comércio de escravos. Foi apenas no século XIX que o interesse europeu se voltou para a ocupação do interior do continente, muitas vezes por meio da força. As primeiras expedições europeias para o interior da África ocorreram no começo do século XIX. Ao longo desse século, as nações europeias passaram a financiar expedições em busca das nascentes dos rios, de metais preciosos e de novas rotas de comércio. A ocupação dos territórios africanos pelos europeus era justificada com base na ideia de que eles eram seres superiores, racial e culturalmente, aos povos que pretendiam dominar. Uma das formas de civilizar os colonizados foi a tentativa de conversão dos povos africanos ao cristianismo. Os interesses e a disputa pelo território africano geraram um conflito entre as nações europeias. Para solucioná-lo, os países se reuniram no final de 1884 e início de 1885 na Conferência de Berlim. A partilha e a divisão da África foram feitas com base no poder político e militar de cada país. A partilha da África foi feita de forma arbitrária, unindo etnias rivais e separando as aliadas. Isso contribuiu para a erupção de muitos conflitos e guerras civis, que persistem até os dias atuais. É rapidinho. Eu falei pra você. Tem que ser... Ó, vai eu passar de novo o filme, tá vendo? Tirei caminhada, meu amor. Fazendo um favor. E bota esse aqui pra mim. É, não. Meus queridos, a confusão foi. Amores, daqui a pouco quando eu voltar na outra... Foi. Depois de muita confusão foi. Na outra aula eu vou voltar para vocês o assunto, deixa aí mesmo. Deixa aí. Vou voltar com vocês o assunto, vou falar da Bela Época, da partilha da África, a gente encerra com o último vídeo e os pontos importantes, tá? Beijo que já tocou o sinal, hein? Até daqui a pouquinho. Tá bom. Tchau. Beijinho.